Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita. Saudamos também os irmãos que estão nos assistindo na página do Face. Neste momento que estamos todos reunidos em Teu nome, Senhor, pedimos o amparo, a proteção divina da espiritualidade maior, responsável pelos trabalhos desta noite, com muito amor, muita paz, muita harmonia neste ambiente. Que Deus, Jesus e os mentores espirituais Feliciano Prates e Francisco de Jesus Vernetti nos acompanhem nesse belo trabalho que vamos realizar nesta noite, com a permissão dos mentores. A seguir teremos a leitura do Livro dos Espíritos e logo após a explanação do Evangelho. Boa noite. Do Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado. Pergunta 392. Por que o espírito encarnado esquece o seu passado? O espírito encarnado não pode e nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer que seja assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, assim como aquele que passa rapidamente do escuro para a luz. O esquecimento do passado faz com que ele foque sua vida no presente e tenha mais confiança em si mesmo. Pergunta 393. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que foram esquecidas? Se ele pudesse lembrar-se das dificuldades pelas quais passou e isso lhe servisse de lição, seria bem mais aceitável. Mas, a partir do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Assim, o homem está sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor entre o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele pudesse lembrar de todo o seu passado? Quando o espírito retorna ao mundo espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia ter feito para evitá-las. Compreende que é justa a posição que ocupa no mundo dos espíritos e busca então uma nova existência onde poderá reparar os erros que cometeu na existência que ora termina. Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos novamente aqui com a bênção de Deus para refletirmos juntos essa noite. Sintam todos acolhidos e muito bem-vindos nessa casa. Hoje é o primeiro dia do mês de setembro e dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Que essa campanha ela é realizada o ano todo. E a reflexão desta noite é sobre esse tema que é muito delicado. Eu sei que não é fácil tocar nesse assunto, porque muitas vezes ele desperta silêncio, medo, dor. Porque quase todos nós já ouvimos falar ou mesmo conhecemos alguém que já enfrentou esse momento de profunda desesperança em suas vidas. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque o Espiritismo nos convida a olhar esse assunto com outros olhos. Os olhos da imortalidade da alma. E quando nós olhamos a vida apenas pelo ponto de vista material, muitas vezes parece que tudo termina no túmulo.
e diante das dificuldades, da solidão, das doenças, ou até mesmo da falta de sentido, muitos podem pensar que a morte é um alívio. Mas a doutrina espírita está aí e nos mostra que não é assim. A vida ela não se encerra na matéria. A vida continua no espírito imortal, eterno, caminhando sempre em direção a Deus. E é justamente nesse ponto que começa a nossa reflexão desta noite. Se a vida não nos pertence, mas foi confiada pelo Criador, qual é a nossa responsabilidade diante dela? E para iluminar esse pensamento, eu trago 2 perguntas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que estão no livro 4º, na parte de Esperanças e Consolações, no capítulo 1. Penas e gozos terrenos, na parte que fala sobre o desgosto da vida e o suicídio. E a primeira questão é a questão 943, com a seguinte pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E aí vem a resposta dos espíritos. É o efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Para quem exerce suas faculdades com um fim útil e segundo suas aptidões, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam suas vicissitudes com mais paciência e resignação, porque agem de olho numa felicidade mais sólida e durável que os espera. E aí depois vem a questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Meus irmãos, vejam como isso já nos dá uma base clara, que o desânimo não é apenas a fraqueza pessoal. Muitas vezes é fruto do vazio espiritual, da falta de fé e também das pressões da própria sociedade em que vivemos. E ao mesmo tempo nós aprendemos que a vida não é nossa para ser descartada. Ela é um empréstimo sagrado, uma missão confiada por Deus. Cada existência que nós temos, ela é planejada, ela é permitida, ela é concedida para o nosso crescimento espiritual. E é por isso que Kardec pergunta na questão 944 se o homem tem o direito de dispor da própria vida. E a resposta é firme: não, somente Deus tem esse direito. Isso não significa de que Deus seja um juiz severo que vigia cada passo para nos punir. Não. Significa sim que a vida é muito preciosa, que é muito essencial ao nosso progresso e que somente o Criador pode determinar o seu início e o seu fim. E a doutrina nos ensina que o suicídio é considerado uma transgressão da lei divina. Porque ao interrompermos o caminho antes da hora, nós mesmos nos prejudicamos. É como abandonarmos a escola antes de terminar o curso. A lição não aprendida, ela voltará, mais cedo ou mais tarde. Então, portanto, o suicídio é visto como um gesto de desespero, de falta de fé e de falta de resignação diante das provas da vida. E quando não conseguimos enxergar o sentido do sofrimento,
quando nós não confiamos no amparo de Deus, nos sentimos sozinhos e a vida começa a perder o sabor. Mas o Espiritismo nos mostra que nós nunca estamos sozinhos. Sempre há espíritos amigos, protetores, e sempre há um futuro maior do que as nossas dores atuais. Vem para nos lembrar que toda vida tem um propósito, que nenhuma existência é em vão, e que até as dores mais profundas podem sim tornar semente de renovação espiritual. E aí nós podemos nos questionar: o que acontece com o espírito que tenta interromper a sua própria jornada? Quais são as consequências dessa escolha? E que ensinamentos ela traz para todos nós? E aí, quando nós pensamos nas consequências do suicídio, nós precisamos lembrar: Deus não castiga. O que acontece é que a lei divina, ela é justa. E cada ato nosso traz naturalmente as suas consequências. O espírito que tenta escapar da vida, ele não encontra a paz que imaginava. Pelo contrário, descobre que não morreu, que continua vivo, que continua consciente e que carrega consigo os mesmos problemas que o levaram ao desespero, agora agravados pela sua nova condição espiritual. E Kardec usa uma imagem muito forte para explicar isso. O suicida é como um prisioneiro que foge antes de cumprir a pena. Quando ele é recapturado, a situação ela se torna mais severa. Da mesma forma, quem interrompe a vida foge das provas necessárias, mas depois ela terá que enfrentá-las, e aí, com maior dificuldade. Por isso os espíritos nos ensinam que o suicídio ele não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas faltas. A primeira é a dor que já existia, a dificuldade que não foi resolvida. A segunda é o peso da transgressão contra a própria vida, que traz sofrimentos no plano espiritual. Em muitos relatos mediúnicos, vemos que o suicida sente ainda por muito tempo as impressões do corpo físico. É como se as dores, as doenças ou até os efeitos do ato permanecessem gravados em sua consciência. E é por isso que, em alguns casos, quando reencarna, o espírito carrega sequelas físicas ou emocionais ligadas ao modo como atentou contra si mesmo. No livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, encontramos depoimentos de espíritos que narram o sofrimento após o desencarne. Eles contam a surpresa de perceberem que não estavam mortos, a angústia de sentir no espírito os mesmos ferimentos no corpo e a solidão de estarem presos às suas próprias dores interiores. Mas é importante nós entender que esses relatos não são para assustar, e sim para nos conscientizar. Eles nos mostram que a vida continua, que nada se perde, e que cada prova que nós evitamos, ela retorna e faz parte do nosso processo de evolução. Assim, quando alguém pensa em se libertar da dor através do suicídio, na verdade está apenas adiando e aumentando esse sofrimento.
Porque a verdadeira libertação não está na morte, mas na superação, na fé, no aprendizado que a vida, mesmo dura, mesmo com dores, mesmo com lutas difíceis, ela vai nos ajudar. E diante disso, surge outra pergunta essencial. Se o suicídio traz tanto sofrimento, o que leva alguém a chegar a este ponto? Quais são as causas psicológicas e espirituais que podem nos fragilizar a tal extremo? E aí, quando refletimos sobre o suicídio, nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Ninguém chega a esse ponto de um dia para o outro. Sempre existem causas, visíveis ou invisíveis, que vão se acumulando até gerar esse estado de profundo desespero. Do ponto de vista psicológico, nós podemos lembrar mais uma vez da questão 943 que eu falei agora para vocês, onde Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. E essa resposta, ela é muito atual. Quantas vezes vemos pessoas perdidas porque não encontram um propósito em sua vida? Porque vivem sem fé, ou porque são esmagadas pelas pressões e comparações sociais. Quando a vida parece sem sentido, o vazio ele toma conta, e aí o desgosto aparece. Mas há também, diante disso, as causas espirituais. E a doutrina espírita, mais de uma vez, nos ensina em que, em muitos casos, o suicida ele não age sozinho. Ele pode estar sob forte influência de espíritos obsessores, que exploram sua fragilidade emocional, intensificam pensamentos negativos e o levam a um estado de quase semi-loucura. Isso não significa que a pessoa seja inocente, mas mostra o quanto ela está fragilizada. É como alguém que já com a saúde debilitada é mais vulneráveis às doenças. O espírito obsessor aproveita a brecha da fraqueza moral ou emocional e atua para empurrar ainda mais essa pessoa para o abismo. E aqui há algo muito importante. Quando o suicídio ocorre sob obsessão intensa, os espíritos dizem que também há responsabilidade do obsessor, mas isso não anula a dor daquele que tentou o suicídio. Ambos sofrem o que instiga e o que se deixa levar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos olhar com mais compaixão. Muitas vezes, quem tenta o suicídio não é um pecador frio, mas alguém em estado crítico de descontrole mental e espiritual. E aí surge o nosso papel. Se sabemos que a obsessão, a depressão, a falta de fé e o vazio existencial são portas de entrada para o suicídio, nós, como irmãos em humanidade, nós precisamos ser presença de luz, de escuta, de apoio para aqueles que estão em sofrimento. Hoje nós entendemos que o suicídio é um ato que traz consequências dolorosas, tanto para o espírito quanto para os que ficam na terra. Mas o Espiritismo não nos deixa presos apenas à visão do sofrimento. Pelo contrário,
ele nos abre a janela da esperança. Por isso eu quero lembrá-los. Ninguém está condenado para sempre. O suicida, ele não está abandonado por Deus. Ele sofre, sim, escolhas feitas, mas sofre como quem passa por um tratamento doloroso para se recuperar. E Deus, em sua infinita misericórdia, sempre oferece novas oportunidades. Lembremos, Deus não é um juiz implacável, mas sim um Pai amoroso. Ele sabe das nossas fraquezas, conhece nossas dores mais íntimas e nos dá a bênção da reencarnação, para que nós possamos reparar, aprender e seguir adiante. O suicídio, ele não é um fim, é apenas um desvio doloroso no caminho da evolução. Um exemplo tocante está em um episódio narrado por estudiosos da vida de Allan Kardec. Certa vez, um homem prestes a cometer suicídio abriu por acaso o Livro dos Espíritos e encontrou justamente a questão sobre a imortalidade da alma. Aquela leitura lhe deu forças para desistir da ideia e continuar vivendo. Então vejam que uma simples página pode salvar uma vida, porque trouxe esperança no momento certo. Outro exemplo está no livro Memórias de um Suicida, ditado pela médium Ivone Pereira. Ali nós vemos relatos de espíritos que tiraram a própria vida e depois descobriram que não haviam se livrado do sofrimento. Mas também vemos como foram socorridos por entidades luminosas, tratados com paciência e amor e encaminhados a novas reencarnações para se refazerem. É um livro que mostra a dor, mas sobretudo mostra a misericórdia. Portanto, a mensagem espírita, ela é clara. Não existe desespero eterno. Existe aprendizado. Existe recomeço. Existe sempre a mão de Deus estendida para nos erguer. E aqui nós chegamos ao ponto final da nossa reflexão de hoje. Se sabemos que a dor pode levar alguém a cogitar o suicídio, então nós, cada um de nós, temos uma responsabilidade. A responsabilidade de sermos instrumentos de Deus. Uma palavra amiga, um abraço, um ouvido atento podem sim salvar uma vida. Uma oração feita com sinceridade pode iluminar alguém que está nas trevas do desespero. Muitas vezes, a pessoa não fala diretamente, mas ela dá sinais. Ela se afasta, fala em inutilidades, em cansaço da vida, em falta de sentido de sua vida. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos acolher aquela pessoa sem julgamento, sem preconceito. Se alguém ao nosso redor está fragilizado, que possamos ser a presença de luz. Não é preciso grandes discursos, não. Às vezes apenas a gente dizer, eu estou aqui, posso te ouvir, estou do teu lado. Isso já é o suficiente.
Meus irmãos, minhas irmãs, o suicídio é uma ferida da alma. Mas o Espiritismo nos mostra que a vida ela é sempre maior, que o amor é sempre mais forte que a dor. Que nós possamos sair daqui hoje não apenas com entendimento, mas com o compromisso. O compromisso de olhar ao nosso redor, de perceber os sinais de quem sofre, de acolher com carinho e escuta, de sermos mãos estendidas em nome de Deus. Porque talvez para alguém o nosso gesto seja exatamente a diferença entre a sombra e a esperança. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para sermos luz na vida um dos outros. Que Jesus nos abençoe. Vamos nos preparar para o momento do passe, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, mais tranquilos e serenos que estamos agora. Possamos imaginar Jesus ao nosso lado, o nosso amigo. E neste momento, possa também chegar em nossos lares, nossos familiares, que chegue àqueles lugares que os irmãos tanto necessitam neste momento. E que possamos receber as dádivas do passe em nome de Deus e em nome de Jesus. Altíssimo Pai, somos seres em evolução, em crescimento, à procura da perfeição e da felicidade. Só que muitas vezes nos desviamos do caminho e partimos para a agressão. Agredimos a vida, ao próximo e a nós mesmos. E depois nos afundamos num mar de sofrimentos que acabam nos ensinando o caminho do respeito e da responsabilidade. Dá-nos, Pai, tua mão generosa e santa, e nos conduz pelos caminhos da verdade, do bem, da justiça e do amor, agora e sempre. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão
e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Agradecemos aos mentores espirituais Francisco de Jesus Vernetti, Feliciano Prates, por esse trabalho desta noite, a espiritualidade maior que esteve conosco. Estão encerrados os trabalhos na noite de hoje. Uma boa noite a todos.